Salve pessoal, nessa nossa aula de Direito Internacional eu quero discutir um ponto bastante importante com vocês, que é o ponto do trabalho dos refugiados. Bacana? Essa questão é uma questão bastante interessante, eu estou com o meu computador aberto aqui, por isso olhando para a tela e não para a câmera, porque eu quero trabalhar alguns elementos e quero chamar a atenção de vocês para alguns elementos desse mote ou que envolvem essa matriz doutrinária ou matriz teórica, que é o estudo do trabalho dos refugiados, tá? E aí o que eu quero que vocês façam? Observem que dificilmente numa primeira etapa venha uma questão dessa natureza, mas é muito provável que o trabalho dos refugiados venha como objeto de segunda fase ou até uma prova de sentença mesmo. Considerando um trabalhador, por exemplo, de origem haitiana, tem muitos haitianos trabalhando no Brasil, bolivianos, enfim, e esse trabalhador demandando contra o seu empregador. E aí a questão que eu tenho que observar inicialmente é o seguinte: eu tenho que diferenciar o imigrante comum do refugiado. O refugiado é o sujeito que vem para o meu país em virtude de alguma perseguição de natureza política, de natureza religiosa, de natureza social, de natureza étnica, enfim. E aí, onde que eu posso encontrar questões bastante interessantes sobre o trabalho dos refugiados? Na Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 51, bem como na Lei dos Refugiados, que é a Lei 9474 de 97. Ela trata desses temas que envolvem o trabalho dos refugiados. E aí, quando eu trabalhar o trabalho dos refugiados, é evidente que eu preciso fazer um link com a Constituição Federal, sobretudo lá no artigo 5º caput da Constituição, que trata da isonomia dos sujeitos, e também artigo 1º, parágrafo, inciso 3º, que trata da dignidade da pessoa humana, ou até o caput do artigo 1º da Constituição Federal, que trata do Brasil como um Estado democrático de direito, e aqui a doutrina discute se é Estado democrático de direito ou se é um Estado social democrático de direito, né? E aí, analisando essa questão, eu tenho que observar que o direito do trabalho, os direitos sociais, a observância dos direitos de natureza fundamental, ela se estende não apenas aos brasileiros, mas também aos estrangeiros. E quando eu falo em estrangeiro, eu trago aqui também o imigrante e também, além do imigrante, evidentemente é um contexto amplo, eu trago o sujeito refugiado, o sujeito que veio de outro país. Ok? E aqui, quando eu fizer a leitura dessa lei 9474, aqui sobretudo em conjunto com a Convenção 97 da OIT, ratificada pelo Brasil através do Decreto 58.819 de 66, eu vou observar que o sujeito refugiado precisa ter o que no Brasil para poder trabalhar? Uma cédula de identidade, uma carteira de trabalho e um documento de viagem. Vejam como os requisitos para o trabalho, para o exercício do trabalho por parte do refugiado são mais tênues do que do imigrante, que eu preciso avaliar se o visto é permanente, se o visto é temporário, se o visto permite que ele trabalhe aqui no Brasil. Ok? Vejam só que, para finalizar esse ponto, que é um ponto bastante interessante, já dei a indicação da legislação a lei, a 9474, e também o Estatuto dos Refugiados de 51, observem que se mostra aplicável de toda forma ao trabalhador refugiado as regras ou o preceito seletista que trata da nacionalização do trabalho, pelo simples fato, não se aplicam aos refugiados as regras sobre nacionalização de trabalho, tão somente aos imigrantes, justamente pelo perfil promocional e tutelar que tem relacionado à tutela do trabalho do sujeito refugiado. Bacana, pessoal? Esse era o ponto que nós tínhamos que discutir. Sigamos em frente daqui a pouco com mais temas.